Atos 8, 26, diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, eu estou lendo na Almeida atualizada, tá? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, repare que esse Espírito está escrito como é maiúsculo, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca na sua humilhação. Lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, ele é lícito se creres de todo o coração. E respondendo lhe disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar na Cesareia. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala, Deus, ao nosso coração, ministra a tua palavra e que o teu Espírito Santo possa aplicar aquilo que seja necessário para a vida dessa igreja e de cada irmão individualmente, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu falei para vocês que o livro de Atos, ele inicialmente foi chamado assim, né? Mas facilmente nós poderíamos trocar o nome desse livro por Atos do Espírito Santo. Se você parar para perceber, 90% ou até 100% do livro, você vai ver claramente a ação do Espírito de Deus na vida desses homens, na vida da igreja de Jesus. Seja saindo de uma prisão, seja orando para que Deus se manifestasse no meio deles, seja fazendo milagres, ou seja pregando o Evangelho, mas o Espírito Santo é aquele que conduziu a igreja de Jesus nesses primeiros séculos. E a gente precisa entender que existe uma necessidade hoje de trazer de volta o entendimento da ação do Espírito Santo na igreja. Se é muito mistificado, a gente pode usar essa palavra, o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje não têm um entendimento correto do que é e do que faz a pessoa do Espírito Santo na igreja de Jesus. E nós precisamos lutar como igreja para que a gente aprenda verdadeiramente quem é o Espírito Santo de Deus, o que ele pode fazer através da minha e da sua vida, o que ele pode fazer através de uma igreja, porque eu fico imaginando, meus irmãos, se Deus usou um homem no deserto, se o Espírito de Deus pairou sobre a vida de João Batista, um profeta,
e arredavam milhares de pessoas que iam para o deserto para ouvir. As pessoas iam até ele para o deserto para ouvir. Eu fico imaginando se Deus usou a vida de Pedro para, numa pregação, convencer a 3.000 pessoas. Eu fico imaginando o que Deus não pode fazer numa igreja, no Maxwell, de 69 pessoas. Se Deus usa, se o Espírito de Deus faz grandes coisas como fez na história, através de uma pessoa, imagina o que ele não pode fazer numa igreja. Nós precisamos estar, na verdade, disponíveis e sendo guiados por Ele para agir de acordo com a sua vontade. Dito isso, eu preciso explicar para os irmãos o que é que estava acontecendo aqui, né? Houve um grande avivamento na cidade de Samaria. Se você voltar um pouquinho, lá ainda no capítulo 8, mas a partir do verso 4, você vai ver que houve ali um grande avivamento, que também a peça-chave que Deus usou para esse avivamento foi o próprio Filipe, né? E agora o Espírito Santo de Deus leva esse homem para uma nova missão. Ele estava ali em Samaria, ele pregou o evangelho naquela cidade que já tinha sido inclusive evangelizada antes pela mulher samaritana. Ela foi a primeira missionária ali naquele lugar. Ela vai, leva a mensagem, mas por algum motivo Deus quis que houvesse um avivamento naquele lugar de novo, e Deus usa agora a vida de Filipe. Depois disso, o Senhor entrega para ele uma nova missão. Esse discípulo de Jesus, ele vai mostrar com a vida dele como o povo de Deus deve ser guiado pelo Espírito Santo. Então você deixa sua Bíblia aberta e você vai acompanhar comigo o texto, tá bom? Olha o verso 26, por favor, comigo. Veja o que diz a palavra do Senhor. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O que é que está acontecendo aqui nesse texto? Um homem etíope, um chefe da guarda, inclusive, vale ressaltar que o evangelho aqui, ele vai ultrapassar barreiras. O evangelho aqui, ele vai quebrar alguns empecilhos. Bruno está tão concentrado que eu vou esperar ele trazer o copo. Deixa eu te ajudar. Opa. Ixi, é melhor deixar só o copo, Bruno, senão eu vou bater. Aí, agora. Valeu, amigão, obrigado. Então é o seguinte, o evangelho ele transpõe barreiras, porque esse eunuco, ele fazia parte, muito possivelmente, de um povo africano. Existe uma divisão aqui de pensamento, que a Bíblia, quando ela se refere a etíope, geralmente, ela fala de todo o povo que não é judeu ali, daquela parte de cima do Egito. Possivelmente, esse homem fazia parte de uma tribo africana e que tinha uma rainha, inclusive, né? Era muito comum nas tribos africanas terem rainhas. Não sei se você viu que lançou um filme agora, como é que é o nome? A Mulher Rei. É a Mulher Rei, né, Natan? Né? A Mulher Rei, que vai contar inclusive a história de uma rainha africana. Ele possivelmente era o tesoureiro dessa mulher. Ele era o que cuidava ali, esse etíope, que cuidava de todo o patrimônio do reinado. Filipe vai lá e se encontra com esse homem e começa a pregar o evangelho. Mas antes dele se encontrar com esse homem, existe uma coisa aqui que nos chama a atenção. Filipe, ele era um homem sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque o texto diz assim, olha, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Primeiro que, para que um anjo pudesse falar com ele precisava realmente ter algo específico de Deus para que ele pudesse se cumprir. É óbvio que nós estamos falando do início da igreja. O início da igreja era o início de tudo ali, onde grandes coisas aconteciam, milagres aconteciam. Por quê? A intenção de Deus era propagar o evangelho e fazer com que as pessoas crescem em Jesus. Então, quando as pessoas viam os apóstolos impondo as mãos e fazendo milagre, opa! A mensagem dele é verdadeira. O sobrenatural testificava a mensagem do evangelho. Só que, nesse caso, um anjo chega para falar com ele. E é óbvio
que hoje Deus tem as suas multiformas de falar. Eu não sou o dos mais céticos, né, de dizer que Deus não pode fazer como Ele fez no passado, mas eu creio que hoje Deus tem nos dado outras ferramentas para ouvir. O ponto não é se vai ser através do pastor, se vai ser através da Bíblia ou se vai ser através de um anjo. O ponto é, você está pronto para ouvir o que Deus tem a pedir para você? Você está sensível ao ponto de ouvir Deus dizer para você assim: fulano, vai, se dispõe, se levanta, porque eu tenho uma missão para você cumprir. A gente está disponível a esse ponto, sensível a esse ponto, a ouvir o que Deus tem para dizer para a gente? Eu me lembro, e está o pastor ali que não vai me deixar mentir, ele sabe eu participei de um projeto chamado Impacto Radical, que muito em breve vocês vão conhecer esse projeto. Em nome de Jesus, amém, pastor? Quando eu voltei desse projeto, meus irmãos, não vale rir de mim, por favor, mas vocês sabem do que eu estou dizendo. Sabe quando você está num nível de intimidade com Deus, que você escuta até a batida da borboleta, você escuta Deus falar com você, sabe? Comercial de televisão fala com você. Pronto, eu estava assim. Sabe, assim que eu estava pisando na nuvem? Pois é, a gente tem aqui uma necessidade, meus irmãos, de ter essas experiências com o Senhor. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Pessoas sensíveis, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Pessoas sensíveis à voz do Espírito de Deus são pessoas que têm relacionamento com Deus. Eu garanto para você uma coisa: se Filipe não tivesse um bom relacionamento com o Senhor, ele não ouviria a voz do Senhor. Ele não ouviria a voz do Senhor em Samaria, ele não ia ouvir a voz do Senhor aqui no caminho, ele não ia ouvir. Então, se você quer ouvir Deus falar com você, gera relacionamento. Procura Deus de dia e de noite, porque sem relacionamento com Deus, você não se tornará uma pessoa aberta a ouvir Deus falar. Não existe outro meio. A igreja do Senhor Jesus está se perdendo porque não tem relacionamento. E parece que é absurdo falar isso, mas não é. A igreja às vezes está sem rumo. Se existe um período que eu mais vi a igreja sem rumo, é esse que a gente está vivendo. Parece que a gente esqueceu por que está aqui, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. Nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que Ele nos pede. E o detalhe importante desse versículo é que ele diz lá no finalzinho assim: ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Então, olha que coisa incrível. Ele não só estava sensível a ouvir o que Deus tinha pedir para ele fazer, mas de imediato ele vai cumprir a ordem de Deus. Um dos nossos grandes desafios, além de estar sensíveis ao que Deus tem a nos dizer, é fazer. Porque não basta só, eu me lembrei muito do estudo que o Leão trouxe aqui num domingo de manhã, não basta só a gente ouvir e entender, mas a gente precisa fazer aquilo que Deus. E às vezes a gente protela, a gente deixa para depois. Não, eu vou deixar para congregar numa igreja daqui a uns meses, porque daqui a alguns meses minha vida financeira vai estar melhor e eu vou ter condições de estar na igreja. Não, eu vou deixar para ir para o campo missionário quando eu já tiver minha vida estável, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu terminar de... Meus irmãos, eu não vou dizer para você, obviamente, para largar tudo e ir embora. Eu fiz isso, mas vida não é doutrina para ninguém, né? Mas o que é que Deus tem falado com você? Essa pergunta que eu devo fazer. O que é que Deus tem dito para você, filho? Faça. Levanta e vai. Mas primeiro, para ouvir, você tem que estar sensível ao que Deus tem a te dizer. Bom, um povo guiado pelo Espírito do Senhor, ele tem sensibilidade espiritual. Isso ficou claro para você, né? Agora no verso 29 ele diz assim: então disse o Espírito a Filipe, verso 29, aproxima-te do carro e acompanha-o. Olha que detalhe maravilhoso. Correu Filipe e ouviu o ler. Correu Filipe e ouviu o ler. Bom, aquele homem agora parte para a missão, ele vai para a guerra agora. Ele começa agora a pensar como ele vai chegar naquele homem. Só que pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus são pessoas inteligentes e estrategistas.
Pessoas que têm o Espírito Santo, elas não marcam ponto, não. Na primeira oportunidade, ela fala de Jesus. São pessoas que usam de estratégia. O que foi que Filipe fez aqui? Ele vai, se aproxima do carro e ele ouve o rapaz ler. Ele viu a oportunidade e ele aproveitou a oportunidade. Quantas oportunidades Deus tem dado a você para que Ele fale, para que você fale do que Ele fez através de você? A gente precisa estar atento a essas oportunidades, querido. Ainda mais, porque nós estamos vivendo num tempo em que a possibilidade do Evangelho está ficando cada vez mais escassa. Essa semana eu estava falando com quem, meu Deus, não lembro agora. Mas nós estávamos falando de países que não têm mais condições de se pregar o Evangelho. E na conversa eu citei o Chile. Não lembro quem foi. Mas na conversa eu citei o Chile. Se você vai aqui no Chile, pertinho, 4 horas de voo de São Paulo para Santiago, 4 horas. Você vai pertinho aqui. No Chile você tem que marcar a hora. Você tem que fazer um documento para entregar para a prefeitura, para marcar a hora, o dia, quantas pessoas são, o que você vai fazer, quanto tempo vai durar. Numa tentativa de fazer as coisas organizadas, mas a gente sabe o que está por trás disso. A tentativa, na verdade, é de controlar as pessoas. E nós somos livres. Um povo de Deus, que se diz ser guiados pelo Espírito de Deus, livre para falar, livre para fazer, livre. Sabe o que eu acho maravilhoso? O apóstolo Paulo, eu ia pregar sobre esse texto, mas eu desisti. Jesus disse que não era ele não, mas depois eu prego. 1 Coríntios capítulo 9, lá a partir do verso 19, se não me engano, 18, 19, Paulo começa a dizer assim: eu me fiz escravo de muitos, mesmo sendo livre. Aí ele começa a dizer: eu me fiz de judeu, mesmo não sendo judeu, me fiz que estivesse debaixo da lei, mesmo não estando debaixo da lei, me fiz de louco para ganhar os loucos. Sabe o que é isso? Paulo era estrategista. Paulo entendia que ele não estava preso às formas, mas à mensagem da cruz. E eu quero dizer para você, querido, que está visitando o membro da Ebenezer, nós vamos aproveitar as estratégias e nós vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos. Sabe por quê? É um crime a gente não aproveitar as nossas redes sociais. É um crime. É um crime a gente não aproveitar a era da divulgação em massa de mensagens, de vídeos. É um crime. Porque um monte de gente pode chegar à graça de Cristo através disso. E a gente precisa fazer. Uma igreja guiada pelo Espírito de Deus é uma igreja estrategista. É uma igreja que aproveita as oportunidades para propagar o Evangelho. No verso 31, ele vai dizer o seguinte, olha, ele pergunta, né? Filipe corre, escuta ele ler e faz assim, olha filho, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele responde, ele diz assim, olha, como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí ele convida Filipe para subir e sentar-se com ele. Filipe estava preparado para cumprir a missão que Deus deu para ele. Às vezes a gente pede a Deus uma oportunidade, né? Ah, Senhor, eu queria tanto que minha família chegasse a Jesus. Ah, Senhor, eu queria tanto que meus parentes, meus tios, meus vizinhos, queria que o bairro do São Jorge, queria que Manaus, queria que a maioria, eu queria que o Amazonas conhecesse a Cristo, mas a gente está pronto. Se Deus disser assim amanhã, olha, a gente vai fazer, Deus vai abrir os céus, as torrentes do avivamento, vai derramar sobre a igreja de Jesus e vai dizer assim, chegou a hora, igreja, o campo está verdinho, pronto para a colheita. Está todo mundo com o coração aberto, é só ir lá e colher. A gente está pronto? Está pronto? Está pronto para na hora que a gente tiver que falar de Cristo para as pessoas estão sedentas. Do mesmo jeito que esse eunuco está, tem muita gente do teu lado desesperada por Jesus, querendo Jesus, e você precisa falar. É você. Tem muitas pessoas em carruagens por aí, sendo levadas não para
uma tribo africana, mas direto para o inferno. E é você que vai encontrar com essa carruagem no meio do caminho, é você que vai subir nessa carruagem, e é você que vai pregar esse evangelho para essa pessoa. Mas isso só vai acontecer se você for uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Isso só vai acontecer se você for uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Isso só vai acontecer se você for uma pessoa disponível e preparada para pregar o evangelho. Aí você diz assim: pastor, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no seminário teológico? Que a gente acha que só quem prega é quem tem teologia, né, Marcelo? Isso é uma mentira do diabo para parar você, meu irmão, por favor. Se você acha que você não é capaz, eu digo no nome de Jesus. O Lucas resumiu de uma maneira grandiosa hoje de manhã. Ele disse assim: olha, o que importa, meu irmão, é ser fiel à mensagem. Se você tem uma forma simples, se você é eloquente, se você consegue envolver as pessoas, ou se você fala daquele jeitinho com seu sotaquezinho, mas o que importa é pregar o evangelho. E eu digo para você, nós temos condições de fazer isso. Todo mundo aqui tem, meu irmão. Todo mundo. Você foi salvo por Jesus um dia, não foi? Amém? Amém. A mesma mensagem que chegou em você é a mensagem que você tem que passar para frente. Não tem segredo, não tem mistério. Tem umas vezes assim que Jesus parece que levanta a bola para a gente, né? Tem umas vezes que eu não faço não, o ponto não. Pastor, o senhor não faz, faço não. Eu erro igual a você, viu? Pelo amor de Deus, eu erro. Jesus levanta a bola pra gente, a gente não vai e não marca um ponto, né? Às vezes a gente tá ali naquela conversa com um parente, um amigo, um desconhecido, e aí Jesus levanta aquela bola pra gente e diz assim: vai, filho, fala agora. E a gente fica com vergonha, a gente pensa, a gente duvida, a gente fala: meu Deus, será? Senhor, e se eu passar vergonha, e se eu falar besteira? Gente, pelo amor de Deus, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado porque o tempo está indo embora. Não dá mais para perder tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não dá mais. Não dá mais para perder tempo. A gente já perdeu tempo demais. E Jesus quer que você haja o quanto antes. Mas aquele homem leu o texto, ele leu ali o profeta Isaías 53, do versículo 7 até o versículo 8. Ele leu ali, aí Filipe diz assim para ele, Filipe começa a explicar, e aí ele anuncia Jesus, ele diz assim: olha, esse profeta, ele não está falando nem dele, e nem de qualquer outro profeta. Esse profeta está falando de Jesus, ele anuncia Jesus. E eu acho interessante que a pergunta aqui é invertida. Porque o texto diz no verso 35, anunciou-lhes a Jesus. Aí no verso 36, o eunuco não diz assim: Filipe, eu compreendi a tua mensagem e agora eu creio em Jesus. É isso que ele fala? É isso que ele fala? Não. Ele fala o quê? Ele diz: bom, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Você reparou nisso aí? Ele não diz assim: olha, eu creio em Jesus, pode me batizar? A pergunta é ao contrário. Ele diz assim: olha, tem água aqui, eu posso me batizar? Aí Filipe dá a condição para ele. Aí Filipe diz assim para ele: olha, filho, é lícito se você crê de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que entende que Cristo não está dentro de uma caixinha. Você consegue entender isso que eu estou falando para você? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que entende que os métodos, a forma não está acima da mensagem e daquilo que Cristo quer que nós façamos. Eu conheço alguns líderes que iriam se escandalizar com a resposta desse homem aqui. E diria para ele: meu filho, você sabe lá o que é batismo? Primeiro aceite a Jesus, depois você pensa em se batizar. Mas aí aquele homem diz assim: bom, eu creio em Jesus.
Filipe, com toda sabedoria e humildade, batiza aquele homem volta para sua casa, para o seu povo, e ele lá propaga a mensagem de Cristo. Nós, por muitas vezes, por falta de visão espiritual, estamos cerrando, travando a mensagem de Cristo, porque a gente tem formas, métodos e jeitos de fazer as coisas, e se não for daquele jeito, daquela forma e daquele método, está errado. E eu digo para você, o método certo é o método de Jesus. O método de Jesus é o método que um pecador terrivelmente destruído pelo pecado, que não ama a Deus, que não deseja a Deus, que não quer Deus, que não está perto de Deus, esse pecador, ele reconhece que é assim. Ele entrega a vida para Jesus e ele muda a sorte da sua vida. É esse o método de Cristo, querido. Depois disso, é tudo a gente que acrescenta. Jesus quer o pecador remido, lavado e salvo. Eu quero dizer para você que é uma alegria quando isso acontece. Aquele homem estava no caminho e o texto diz lá no final do verso 39, ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Um homem de Deus passou pela vida daquele homem lá e ele recebeu alegria. Todas as vezes que um povo guiado pelo Senhor passa pela vida de alguém, deixa alegria, deixa transformação, deixa vida, porque com Jesus foi assim. Eu desafio você a abrir a Bíblia e me mostrar uma pessoa que Jesus interviu e a vida daquela pessoa não foi transformada. Deveria ser assim com a gente, sabia? Todo mundo que a igreja de Jesus chega perto deveria ser transformada, deveria ser modificado. Por quê? Porque nós temos a esse Cristo que transforma. Eu gosto muito de comparar, encontrar Jesus com um caminhão, carreta, bitrem, se deparando de frente com um fusquinha. Já imaginou um acidente desse, meus irmãos? Não é bom nem imaginar, né? Mas é desse jeito. Quem encontra com Jesus de verdade é amassado. Não dá para ficar igual. É nesse Cristo e nesse evangelho que eu creio e que nós vamos propagar e pregar nessa igreja. Amém? Para poder finalizar, leia comigo o verso 40, ele diz assim: mas Filipe veio a achar-se em Azoto depois que ele prega, depois que o homem vai embora, e ele diz assim, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Se você der uma olhada lá no início do texto, nós lemos, né, no verso 26, vai dizer que ele estava descendo do caminho de Jerusalém a Gaza, ele estava a caminho de Cesareia. Só que o homem, ele era tão cheio do Espírito de Deus, ele desejava tanto falar de Jesus para as pessoas, que tem gente que, se passasse pela experiência que ele passou, de ouvir um anjo falar e pregar, o cara se converter, ser batizado, ixi, vou voltar para casa agora no lucro, né? Vou voltar agora para casa com o bolso cheio. Aquele homem conheceu a Jesus, voltava para casa, nem ligava. O que é que aquele homem fez? Por onde ele passava, até chegar no destino final dele, ele pregou o evangelho. Sabe o que é isso, meus irmãos? Gente que tem sede de pregar Jesus. Gente que tem sede de pregar Jesus, que por onde passa, vai lá e fala. Mesmo com saldo positivo, vai lá e faz mais. Mesmo dizendo assim, nossa, nós fizemos muito, vai lá e faz um pouco mais. Porque para Deus nunca é o suficiente o que a gente vai fazer. E eu acho maravilhoso que ele prega em Samaria, acontece um avivamento, ele é levado para aquele homem agora aceita Cristo, é levado para a sua terra e ele continua, porque quem é movido pelo Espírito de Deus não para. Não para. E você acha que ele era um super-humano? Devia ter um monte de problema, devia estar passando fome, devia estar com dificuldade para se sustentar, porque naquele tempo era meio complicado, né? Paulo teve que brigar, né? Paulo teve que brigar com o povo para dizer assim, ei rapaz, eu tenho direito também, né? Muito provavelmente não era fácil a vida de Filipe não, meus irmãos, mas quem ama Jesus não está nem aí para isso não. Quem ama Jesus quer ver Cristo sendo glorificado, exaltado e grandes coisas acontecendo.
eu creio no nome de Jesus, que uma igreja que é guiada por Jesus, uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus, pode e vai receber grandes coisas da parte de Deus.